Fala pessoal, aqui é o professor Ricardo Oliveira e nós vamos dar continuidade ao nosso bloco, ok? Eu vou entrar diretamente aqui, porque é um bloco bem rápido, então eu quero ganhar tempo para entrarmos no que é necessário. Professor, porque o senhor não está aparecendo? Hoje eu não vou aparecer, beleza? Vamos lá. Distrito Federal. Sobre o Distrito Federal, nós estamos falando ainda dos estados, do município, e agora vamos entrar no Distrito Federal. O artigo 32 diz o seguinte: o Distrito Federal, vedada a sua divisão em município. Então, o primeiro ponto importante é vedada a sua divisão em município. Eu não posso fazer isso no Distrito Federal. Então, é vedada a sua divisão em município. Primeiro ponto importante sobre o Distrito Federal que você deve saber é que é vedado a ele ser dividido em município. Aqui nós temos um requisito, igual nós temos aqueles requisitos do estado, do município, ele reger-se-á por lei orgânica. Então, reger-se-á por lei orgânica. Beleza? Ele vai ser organizado por lei orgânica. É votado em 2 turnos. É votado em 2 turnos. Votado em 2 turnos. O intertício é o mesmo dos municípios e a pegadinha é a mesma. Ele vai querer mudar esse tempo aqui do intertício. É o intertício mínimo. Intertício mínimo de 10 dias. Lá na sua prova ele vai querer falar que são 15 dias, 20 dias e não. Mas o que segue semelhante ao município? É aprovado por 2/3. É aprovado por 2/3 da Câmara Legislativa. Da Câmara Legislativa. E o que você tem que gravar aqui? 2/3 da Câmara Legislativa. Ele vai querer colocar para vocês que é 2/3 da Câmara Distrital, 2/3 da Câmara Municipal. Ele vai querer trocar você aqui. Que a promulgará atendidos princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º diz o seguinte: ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas ao Estado e ao município. Nós já falamos sobre isso. Então, eu tenho, no âmbito da União, no âmbito do Estado, do distrito e do município. Nós já passamos sobre isso. No âmbito da União, é um âmbito geral. No âmbito do Estado, é um âmbito regional. E no âmbito do município, é um âmbito local. O distrito, ele não tem. Quando nós pensamos no distrito, ele não tem. Por quê? Porque ele pega tanto no âmbito regional quanto no âmbito local. Então, essas são as atribuições que competem ao Distrito Federal. São as mesmas que tem no Estado ou no município. Beleza? Vou deixar isso aqui, apesar que nós já batemos sobre isso. Parágrafo 2º. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, e dos deputados distritais, coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais, para mandato de igual duração. Parágrafo 3º.
Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. E, por fim, para fecharmos aqui sobre o Distrito Federal, a lei federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Então, olha só, é a lei federal que vai dispor sobre a utilização da Polícia Civil, Penal, Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Mesmo que sendo no âmbito do Distrito Federal, essa lei é uma lei federal, beleza? Nós vamos falar agora sobre o território. Vamos falar agora sobre o território. Está no artigo 33. Qual é a primeira coisa que nós vamos falar? O caput do artigo 33 diz o seguinte: a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Os territórios poderão ser divididos em município. Então, eles poderão ser divididos em município. Então, olha só, o que ele vai querer fazer na sua prova? Falar que eles poderão ser divididos em estado ou que eles não poderão, comum de cair em concurso público, é falar que eles não podem ser divididos em município. Mas não, você que está estudando PRO concursos já está sendo bisurado. Eles poderão ser divididos em município, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4 deste título. E sobre o capítulo 4, é só você voltar lá, que está ali desde o artigo 29. Então você volta, dá uma olhada no 29, sabendo que aquilo ali vai caber nesse âmbito dos territórios. Parágrafo 2º diz o seguinte: as contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional. Então, as contas são submetidas ao Congresso Nacional. Vamos anotar que isso é importante. As contas são submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Então, tem o parecer técnico do Tribunal de Contas da União. Então, aqui nós já temos duas coisas importantes que na sua leitura você tem que maldar. A primeira, ele pode trocar o Congresso Nacional pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. As contas são submetidas ao Senado Federal. As contas são submetidas à Câmara dos Deputados. Não, elas são submetidas ao Congresso Nacional. E tem que ter o parecer técnico do Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União. Cuidado que ele pode querer colocar que é o Tribunal de Contas dos Estados. Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais, e a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e a sua competência deliberativa. Nós já falamos sobre isso, mas vamos ressaltar mais uma vez. Os territórios que têm mais de 100 mil habitantes, eles terão o quê? Eles terão um órgão judiciário, eles terão
um órgão judiciário. Eles terão o que também? De primeira e de segunda instância. Então, eu tenho de primeira e de segunda instância. E eu vou ter, se eu tenho um órgão judiciário, automaticamente eu tenho as funções essenciais ao órgão judiciário. E quais são essas funções? Eu vou ter o Ministério Público e eu vou ter a Defensoria Pública. No âmbito que? Federal. Beleza? Então, sobre o território, é só isso. E, de fato, fechamos agora sobre competência, sobre atribuições do que nós estávamos vendo. Para fecharmos sobre esse tópico, nós falaremos sobre a intervenção federal, sobre a intervenção federal. E ela está prevista onde? Lá no artigo 34. Aqui é importante, tem uma boa incidência e prova quando está esse tópico sobre organização do Estado, organização político-administrativa. Se tiver esse tópico, provavelmente vai cair intervenção federal. Mas, seguindo aquela escala que eu falei, as competências é de longe o que mais cai. Compete à União legislar sobre, compete ao Estado, compete à competência comum, é isso que cai em concurso público. Por isso que nós focamos bastante. O restante tem um pingado aqui ou ali, mas a intervenção federal também cai legal. O artigo 34 diz o seguinte: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Então, a União, ela não vai intervir nos estados nem no distrito, exceto. É o exceto que cai na prova. Então, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, salvo, e é aqui que você tem que gravar, é aqui que você tem que decorar. Não adianta, como eu disse, essa matéria é muito decoreba. O que é o salvo aqui? Manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira de unidade de federação em outra, por termo grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades de federação, reorganizar as finanças da unidade da federação que suspenderam o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos, cuidado, são 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, deixar de entregar ao município receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei, prover a execução da lei federal, ordem ou decisão judicial, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, e a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Então, são muitos incisos aqui para poder gravar. Nós vamos aqui bater sobre 3 incisos, mas vocês têm que gravar todos. Ele vai poder intervir, a União vai intervir no estado ou no distrito para manter a integridade nacional. Então, grava, que aqui é importante. Repelir invasão estrangeira
e garantir o livre exercício dos poderes. Então, esses incisos aqui é o que eu julgo mais importante para vocês saberem. São os incisos que eu julgo que tem mais incidência de cair na sua prova, tem uma maior probabilidade de cair na sua prova, beleza? Então, grave isso aí, porque nós vamos falar de mais uns princípios. Quando nós falamos sobre a intervenção, nós também estamos falando sobre os princípios e aqui eu vou focar 3 princípios. O primeiro, a não intervenção. Como assim? Se é intervenção, como o primeiro princípio é não intervenção? O primeiro princípio é a não intervenção, pelo motivo que, se você for lá no caput, vai falar o quê? A União não intervirá nos estados nem no distrito. Essa é a regra, por isso que é o princípio da não intervenção. Aqui eu tenho um rol, ou um princípio taxativo. Por quê? Porque para você poder fazer essa intervenção federal nos estados ou no distrito, é somente isso que nós acabamos de ler e ouvir. É somente isso. É só o que está o quê? Previsto na Constituição Federal. A Constituição não abrange para outras coisas previstas em leis, previsto em tratados, não. É somente o que nós acabamos de ver aqui nos incisos do artigo 34, ok? Então, é um rol taxativo ou um princípio taxativo. E também ele é temporário. Por que ele é temporário? Ele é temporário porque você vai fazer essa intervenção somente para o quê? Para poder repelir aquela invasão estrangeira. Depois que você repeliu aquela invasão estrangeira, o Estado e o Distrito vai pegar de novo a sua autonomia. É isso que vocês têm que entender. Princípio da temporariedade. Princípio da temporariedade. É um princípio temporário, porque tudo que a União fará sobre a intervenção federal será temporário. E quando nós falamos sobre os princípios constitucionais, nós vemos aqui no inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Dúvida que isso aqui vai cair lá na sua prova? Então, são os princípios constitucionais. Eu tenho que saber quais são os princípios constitucionais. E aqui nós vamos falar desses princípios. O primeiro é a forma republicana. O sistema representativo e o regime democrático. Nós também temos o quê? Os direitos das pessoas humanas. Os direitos das pessoas humanas. Autonomia municipal. Prestação de conta para a administração pública. A prestação de conta para a administração pública. E aqui seria
a pública direta ou indireta, ok? Administração pública direta ou indireta. E o último seria o que está previsto lá na linha E, melhor dizendo, que seria a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais. E como eu disse, aqui é decoreba. Então, quais são os princípios condicionais da intervenção, que seria aquele salvo? São esses. Você tem o princípio da não intervenção, mas caso haja alguma exceção, caso haja uma necessidade, é para garantir quais princípios constitucionais que a União está fazendo essa intervenção, para garantir a forma republicana, o sistema representativo, o regime democrático, a autonomia municipal e assim sucessivamente. Beleza? O que nós vamos ver agora? Espécies de intervenção. Nós vamos ver espécies de intervenção. Se tem intervenção, é porque tem as espécies de intervenção. E eu tenho a federal. A primeira que nós vamos ressaltar é a federal. Essa federal, ela pode ser espontânea ou ela pode ser provocada. Então, no âmbito federal, ela pode ser espontânea ou ela pode ser provocada. E como é que eu vou saber disso aqui? Pelos incisos. Aqui é o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3 e o inciso 5. E aqui são os demais incisos. Seria a provocada, seria que é por requisição. Seria aquela por requisição ou aquela que é solicitada. Isso aqui já é uma visão doutrinária, beleza? No âmbito federal, eu tenho a espontânea e eu tenho a provocada. Vamos lá ver quais seriam esses incisos. O inciso 1, manter a integridade nacional. É espontâneo, vai lá e vai fazer. Repelir invasão estrangeira, é o 2. O 3, por termo a grave comprometimento de ordem pública. E o 5, reorganizar as finanças da unidade da federação. Beleza? Qual que seria a provocada? É só você continuar lendo que você vai entender, ó. É só você ir lá no artigo 36, que ele vai falar assim, ó, no inciso 1. No caso do artigo 34, quarto, de solicitação do Poder Legislativo. Olha aí, solicitação. Ou do Poder Executivo. Aí, se você continuar lendo, vai estar assim, ó, requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação foi exercida contra o Poder Judiciário. O inciso 2 do artigo 36 vai falar assim, ó, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal. Então, seria a requisição do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça ou Tribunal Superior Eleitoral. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República nas hipóteses do artigo 34, inciso 7. E nos casos de recusa à execução à lei federal. E aqui nós temos os demais incisos que é importante você ler, reler e ler novamente para que nós possamos fechar da melhor maneira possível. Conseguir entender essa questão do espontâneo? Espontâneo é aquele que feriu que já está ali nos incisos 1, 2, 3 e 5, ele já vai fazer, perdão. Se for provocado no sentido de foi solicitado ou requisitado, vai depender do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, de Justiça, aí vai depender dessa provocação. Qual outro ponto importante que nós temos que bater aqui? A União,
ela não intervém em município. A União não intervém em município. O que a União vai fazer? Ela só vai intervir em município se for aqueles previstos nos territórios federais, salvo os previstos nos territórios federais. Beleza? Não existe intervenção da União nos territórios, assim como não existe intervenção do Distrito Federal em algum dos entes federativos. Então são pontos que você tem que ter na sua mente. E nos estaduais a intervenção seria âmbito estadual e municipal. Então esses são os pontos importantes que nós temos que bater, que nós temos que ressaltar. O artigo 35 também, para nós podermos fechar. O Estado não intervirá em seu município, nem a União nos municípios localizados em território federal. Acabamos de bater essa hipótese aqui. Exceto quando, olha aí, ó, exceto quando deixar de se pagar sem motivo de força maior por 2 anos. Então, cuidado, que aqui ele tira 2 anos e joga 3 anos, 4 anos consecutivos a dívida fundada, não forem prestadas contas devidas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. E o seu último inciso 4 diz: o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. O artigo 36 nós batemos ali para fecharmos. Beleza, constitucionalistas? Nós fechamos aqui agora. Nosso próximo encontro vai ser sobre administração pública, que já é uma outra batida, cai demais também, tanto quanto a primeira parte inicial, que vai falar da competência exclusiva, competência comum, competência privativa e competência concorrente. Isso sim cai demais, isso você tem que saber de qual é salteado. Esses demais que nós passamos aqui, passamos mais rápido, fazendo umas leituras mais rápidas e pautando numa coisa ou outra. É para você fazer a mesma coisa, passar ali uma olhada, fazer uns exercícios para poder massificar e beleza, fez isso, tá tranquilo, vai acertar a questão que cair sobre isso. E vai vir agora a administração pública. A administração pública no artigo 37 em diante, aí sim nós temos várias questões de provas, aqui é mais generalizado, tem um campo maior para poder cobrar em concurso público. Não apareci nessa videoaula porque eu estou muito mal, muita questão de dor de cabeça, resfriado, estou muito mal aqui, não tenho condições de aparecer, espero que vocês me entendam, mas na próxima nós estaremos juntos. Ok, constitucionalistas? Então até o próximo bloco.